A paz de Cristo Jesus, meus amados. Nós já estudamos o capítulo 16, o verso 1 do capítulo 16 de Provérbios. Agora nós vamos estar estudando o versículo 2 do capítulo 16 de Provérbios. Como eu disse, dentro desse capítulo, Deus vai estar revelando para nós, mostrando para nós quem Ele é também, a manifestação do seu poder, a sua soberania e o seu grande amor. E nisto Ele vai estar também mostrando para nós quem nós somos e o que nós podemos deixar de ser e ser. Contudo, a palavra de Deus saiu dos lábios dele, e Ele que conhece a tudo e a todos, não tem pessoa melhor do que para falar de nós mesmos do que o próprio Senhor Deus. A qual, por exemplo, mesmo no capítulo 2 aqui do versículo... no capítulo 16, verso 2, o Senhor nos diz assim, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor conhece as suas intenções. Olha só, por meio desta palavra, o Senhor está nos revelando, nos dizendo que há pessoas que ela acha que o que ela faz não é errado, não é mal. E nisto, para ela o seu caminho está puro, para ela a sua vida está correta. Mas Deus, que conhece a intenção, Ele sabe que muitas das vezes o que fazemos fora do consentimento, fora da palavra dEle, não é uma vida correta, não é uma vida pura. Porque segundo o Senhor Deus, não há outro Senhor fora dEle, não há outro Salvador fora dEle. O único Deus santo e justo e puro é só Deus que fez os céus e a terra. Aí o que significa? No livro de Salmos, Deus também nos diz que a sua palavra é pura e mais pura do que o ouro refinado 7 vezes no fogo. Então o que significa? A única forma de a nossa vida ser pura é se nós vivermos a palavra dele. Então, se nós agimos ao contrário da palavra, se nós não vivemos conforme a palavra e achamos que a nossa vida é correta, é pura, é certa, estamos nos enganando. E Deus, que conhece a intenção, que nem Ele mostra aqui por meio dessa palavra, Ele sabe que nós estamos muito aqui errados. Mas se nós somos humildes e sinceros em viver a sua palavra que é pura, aí sim, Ele vai dizer que agora você vive uma vida pura. Agora você pode se considerar uma pessoa pura. Porque em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, Jesus diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio. O que ele quer dizer com isso? Toda pessoa que ouve os seus ensinamentos, que estuda a sua palavra, que examina a sua palavra e procura de coração humilde e sincero a viver os seus ensinamentos, é como uma pessoa pura, que foi purificada de todos os seus pecados, de todos os seus erros. E se essa pessoa procede segundo a palavra dele, essa pessoa está purificada aos olhos de Deus. Então nós temos que estar puro aos olhos de Deus e não aos nossos próprios olhos. E isso não é impossível para nós, porque Jesus também diz que tudo, e não algumas coisas, tudo é possível ao que crê. Então todos que creem em Deus, é possível pela fé ter uma vida pura. Então a nossa vida tem que estar pura aos olhos de Deus e não aos nossos próprios olhos. Que nem diz aqui, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Observou que é o próprio olho do homem e não os olhos de Deus? Nós por si próprios nós não nos conseguimos nos salvar. Nós por si próprios nós não vamos conseguir ajeitar muitas coisas que nós fazemos que é errado. Somente se Deus nos conceder graça e favor, se nós tivermos agora a intenção de viver os justos ensinamentos de Deus, a qual esses ensinamentos são puros, o qual esses ensinamentos são santos. Então, quando nós, de humilde e honesto coração,
passamos a viver os ensinamentos que estão nas Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus, Deus nos toma como justos, como puros e como santos. Aí mal nenhum há. Aí o Espírito dele em nós nos diz, olha, pode-se considerar aos meus olhos uma pessoa pura. Aí eu conheço a sua intenção, que eu sei que a sua intenção é viver a minha palavra. Porque Deus conhece a intenção de cada um que Ele criou, quer que seja do pequeno ao grande, do médio ao menorzinho que for. Deus conhece, Deus entende a nossa intenção de cada palavra que sai de nossa boca. Deus sabe quando nós sugerimos, eu sou pequeninos, eu sou o menor da casa. Mas aos olhos de quem? De Deus ou seu? Deus também conhece a intenção. Eu não cometi erro nenhum, eu não estou fazendo nada errado. Mas aos olhos de quem? Ao seu ou de Deus? Deus também conhece quando nós abrimos a boca. Não, eu levo uma vida correta, eu faço o que é certo, eu sou assim, eu procuro fazer assim. Aos olhos de quem? De Deus ou ao seu? Porque segundo ele está dizendo aqui, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor conhece as suas intenções. Mas aí agora, se tivermos a humildade e a sinceridade, segundo a palavra de Deus que Ele me ensinou, que Ele me instruiu, que Ele me revelou, isso eu procurei ser humilde e honesto em viver a sua palavra. E como a palavra de Deus é pura, como a palavra de Deus é justa, como a palavra de Deus é correta, como a palavra de Deus é certa, eu apenas só estou procurando viver o que Deus me ensinou. Então isso, o Espírito dele em mim, me leva a me sentir uma pessoa pura, me leva a me sentir uma pessoa justificada por Ele, me leva a me sentir uma pessoa correta aos olhos dele. Observou que temos que ser correto, puro e santo aos olhos de Deus e não aos nossos? E como que nós podemos ser aos olhos de Deus? Observando a sua palavra, e ao observá-la, sermos depois humildes e sinceros em vivê-la, a qual isso não é impossível aos que creem em Jesus. Meus queridos, que Cristo Jesus venha nos santificar, que Cristo Jesus venha nos purificar por meio desta verdade, que nós não sejamos puros aos nossos próprios olhos, e sim aos olhos de Deus. Ele que sonda o coração, Ele que conhece as nossas intenções. Deus conhece a intenção do nosso pensar, a intenção do nosso falar, a intenção do nosso agir. E Ele sabe quando a nossa intenção é de obedecer a palavra dEle, Ele sabe que a palavra dEle é pura, e quando nós procuramos a vivê-la, Ele sabe que aos olhos dEle nós podemos ser puros, santos, corretos e justificados. Então que Cristo Jesus aplique mais ainda no seu coração mediante essas palavras. Até uma próxima vez, até o próximo estudo que Cristo Jesus nos permitir. Até mais, meus queridos. Sucesso para vocês em Cristo Jesus por meio destas palavras. E outra, se esforce a não ser puro aos seus olhos, sim aos olhos de Deus. Amém?